12, versículo de número 7. Aleluia. Fala com o seu irmão, pode dar glória, que o momento de oferta já passou. Tem gente que acha um peso falar de dinheiro na igreja, né? Eu sei o que Deus fez na minha vida, sei de onde Ele me tirou. Eu falo com muita tranquilidade, muita propriedade. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, hoje qualquer igreja que eu vou, escuta isso aqui, qualquer igreja que eu vou, se eu chegar lá, o pastor me dá o microfone e fala assim, faz um momento de oferta para mim. E eu não faço nada diferente, só prego a palavra. Só que as pessoas, quando falam de algo que mexe no bolso, eles têm medo. Porque falar de dinheiro é falar de mamon, é falar de um senhor. E tem muita gente escravo de mamon dentro da igreja, e pensando que é servo de Deus, mas é servo de mamon. Aí quando você fala, ele fica nervoso, range dente, fecha a cara, faz cara feia. Ele só precisa ser liberto. O dia que a libertação chegar, ele vai saber que o Deus da provisão vai cuidar dele nunca mais. Ele vai ranger dente. Você está aí ou não? Aleluia. 2 Coríntios 12, o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Dá uma glória, Pedrinho. Essas glória murcho. Quando está jogando bola, xinga lá, que você fala assim, menino, que voz é aí? Vai glória, glória a Deus. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pai, nós glorificamos o Teu nome e te pedimos, fala conosco. Quebra agora toda resistência, todo espírito que arrebata palavras. Nós damos uma ordem, bata em retirada. A palavra que foi ministrada, que venha cair num coração como um campo preparado, fértil, para reproduzir, para viver. Nós declaramos, meu Pai, que os céus estão abertos sobre esse lugar, e a nossa vida está preparada para receber a Tua boa palavra. Então fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E você diz, amém e graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai escrever a 2ª carta aos Coríntios, e nesse momento aqui ele vai fazer uma revelação de algo que aconteceu com ele no início da caminhada. Escute isso. Paulo, ele vai ter um choque muito grande, a sua conversão vai ser muito rápida e muito genuína. Ele vai ter um encontro no caminho, o Senhor vai aparecer para ele, ele vai se render, e quando ele se entrega ao Senhor, ele vai tirar 3 anos de sua vida para ficar nos desertos da Arábia, ressignificando a vida, porque tudo que ele aprendeu, ele viu que agora ele precisava olhar com a nova ótica, o olhar cristão, o olhar de alguém que agora se rendeu a Jesus e ao Evangelho. Quando ele está lá no deserto da Arábia, nesses 3 anos, ele vai ter uma revelação poderosa. Ele fala assim, olha, eu conheço um homem em Cristo, eu não sei se ele foi em corpo, fora do corpo, mas eu sei que ele chegou ao 3º céu. Ele foi ao 3º céu e foi arrebatado ao paraíso. Paulo conseguiu ter a visão do paraíso, o lugar que nós estaremos em Cristo. 3 pessoas vão estar lá, o resto vai passar em outro lugar. Foi arrebatado ao paraíso, e lá a Bíblia diz que ele ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem falar. Ele está dizendo, olha, o que eu vi lá eu não consigo expor, eu não consigo falar de tão glorioso que foi aquilo que eu ouvi. Eu ouvi coisas tão poderosas que eu não consigo me expressar. Em outras palavras, estava dizendo assim, o ser humano não tem a capacidade para receber aquilo que os céus vai entregar.
E glória aqui, o resto não entendeu. Vou de novo. O ser humano não tem a capacidade para receber aquilo que os céus vai entregar. Por isso que o nosso Deus vai glorificar o nosso corpo. O nosso corpo vai ser glorificado para a gente acessar tudo aquilo que o Pai tem em plenitude. Em plenitude. Ele vai dizer: olha, eu tive essa experiência extraordinária. Só que ele vai contar isso 14 anos depois. Quanto tempo depois? 14 anos depois. E quando ele vai contar, nessa carta que ele vai escrever essa revelação, e ele não consegue falar acerca do assunto, ele fala assim: olha, o que eu recebi foi tão excelente, foi tão forte, foi revelações tão poderosas, que para eu não me exaltar, para eu não ficar exaltado, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho foi colocado na minha carne, e para saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia, a fim de eu não me exaltar. Ele está dizendo: o que eu recebi do céu foi tão poderoso, mas tão poderoso, que Deus permitiu um espinho agora a me incomodar, para que eu não venha ficar exaltado. Tem gente que tem uma revelação e já sobe no degrau do ego. Tem pessoas que têm uma fala de Deus, ele já começa a ficar arrogante e fala: Deus fala comigo e não fala com você. Paulo falou: olha, em mim foi colocado um espinho. Quantos espinhos? Quantos espinhos? Um espinho, para que eu não me exaltasse. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, cheguei, e é aqui que eu quero pregar. Porque um espinho pode se tornar terrível aos nossos olhos se focarmos nele. Existe um princípio que diz que tudo aquilo que eu foco se expande, tudo aquilo que eu foco cresce, tudo aquilo que eu fico focado faz ampliar, faz crescer, ao ponto que Paulo agora, ele vai colocar os seus olhos no espinho. Observe, ele coloca os seus olhos no espinho e faz esse espinho crescer de tal maneira que ele vai orar 3 vezes pedindo: Senhor, tira esse espinho de mim, arranca esse espinho da minha carne. Escuta isso aqui: tudo que você foca vai crescer, tudo que você foca, coisas boas ou coisas ruins, vão se expandir. E Deus hoje te traz para dizer: cuidado para onde você está colocando o seu olhar. Na vida cristã, aonde você está colocando os seus olhos? No problema, na dificuldade, na luta? Aonde você tem colocado os seus olhos? Observe que ninguém tropeça em uma grande montanha, a gente tropeça em pedras pequenas, porque são pedras pequenas que nos fazem cair. Porque montanha você desvia, você escala, você pula, mas aquilo que é pequeno pode fazer você cair no chão. Tem gente que não conseguiu avançar porque cuidou de coisa grande, mas não tomou cuidado com coisas pequenas, não tomou cuidado com coisas mínimas, e isso destruiu você, afastando você de Deus e impedindo o seu relacionamento com Deus. Mas hoje eu vim dizer que o seu foco vai mudar nessa noite. Vou dizer de novo: hoje o teu foco vai mudar, porque o seu foco não vai ficar em espinho. Pastor, o que é espinho? Pode ser calúnia, defamação, alguém te acusando, alguém jogando pedra. Isso pode se tornar um espinho, uma dor, uma enfermidade. Isso pode se tornar um espinho, uma ausência financeira. Mas Deus hoje vai mudar o teu foco e dizer: se prepare, porque eu não te chamei para ficar focado em espinho, eu te chamei para focar na minha graça. Ei Paulo, eu não vou arrancar o espinho, porque a minha graça, hoje eu vim pregar para alguém que vai ter que conviver com espinho, porque é Deus dizendo para você não se exaltar, para não ficar soberbo. Eu vou colocar um espinho no seu caminho, mas esse espinho vai te levar para mais perto da minha graça, da minha presença. É Deus dizendo para alguém: esse espinho não vai sair, mas a minha graça vai se manifestar. Algo tão pequeno, um espinho. Quem aqui já foi furado por um espinho? Levanta a mão assim. Uma farpa, como é que fala? Não sei. Qual que é a diferença de ferpa para farpa? Quem já topou assim, andando dentro de casa no escuro para não acordar ninguém? Aí topou assim, um dedinho assim, aí você ia gritar, você não posso, que vai acordar. Quem já fez isso? Achei que era só eu. Senhor, eu estou na terra certa. Achei que era cheio de ET aqui que não. Olha para mim, escuta, coisas pequenas podem nos machucar tanto, coisas pequenas podem nos ferir tanto. Um espinho que entra talvez no seu pé, na sua mão, se você não cuidar, não tratar, ele vai inflamar, ele vai inchar, ele vai crescer.
Aí Deus falou assim: ô Paulo, para de focar no espinho, para de focar no. Uma vez, eu estava na barbearia, não pode falar salão não, que eles brigam. E lá, eles cortando o cabelo, um cabelinho entrou assim, entre a unha e o dedo. Irmão, pensa numa prova. Tudo que eu apertava assim, ó, o dedo latejava, eu não conseguia arrancar, não tinha acesso para arrancar, não conseguia arrancar, não conseguia tirar. Até que um momento eu falei assim: ó, você quer saber? Esse negócio não nasceu aí, não vai ficar aí para sempre. Ou meu corpo vai expulsar ou vai adaptar. Eu comecei a pressionar. Aí doía. Mas daqui a pouco aquilo que incomodava já não estava incomodando mais. Por que incomodava tanto? Porque eu foquei. Eu ficava olhando para aquilo e falei assim: meu Deus, eu tenho que arrancar isso do meu dedo. Eu tenho que tirar isso do meu dedo. E aquilo ali foi tomando, sabe, uma forma que tudo que eu olhava para o meu corpo, eu só prestava atenção aonde tinha aquele pequeno cabelinho. Tem gente que é assim, sabe por que o relacionamento não dá certo? Porque você focou naquilo que é ruim. Tem tanta coisa boa, mas você só olha para coisa ruim. Você não consegue ver coisa boa, você não consegue tirar nada. Aí você só fica mirando aquilo que é ruim. Ele é assim, ela é assim, ele é assado, ela é assado. A igreja é assim, o povo lá é assim. Só que tem tanta coisa boa que você esqueceu, e você focou só naquilo que é ruim. Ai pastor, é difícil demais, lá ninguém coopera. Ei, foca em quem coopera. Pastor, lá ninguém faz. Foca em quem faz, para de focar em quem não faz. Pastor, lá o povo é dividido. Não, é você que focou nisso. Se você focar naquilo que é certo, meu irmão, as coisas vão mudar. Aí o Paulo começou a focar no espinho e falar: Senhor, tira, arranca. Deus falou: não vou tirar, eu só quero que você mude o foco, Paulo. Porque em vez de olhar para o espinho, olha para a graça. Em vez de olhar para o espinho, olha para... Enquanto você olhar para o espinho, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter choro, vai ter lágrimas, vai ter tristeza. Mas quando você olhar para a graça, meu irmão, quando você olhar para a graça, se prepara, porque os céus vão ser abertos sobre a sua vida. Ah pastor, o espinho é de fofoca, é calúnia, é inveja. Para de olhar para o espinho e olha para a graça. A graça é amor, é paz, é vida em abundância. Para de olhar para o espinho e olha para a graça. Nessa noite Deus trouxe alguém para dizer: para de olhar para o irmão que está te acusando e olha para a graça, porque através da graça você vai romper, através da graça você vai avançar. Deus te chamou para você focar na graça. Focar onde? Leia comigo Cantares capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que Salomão vai dizer. Cantares 2,15. Apanhai-nos as raposas e que fazem mal às vinhas. Irmão, esse trem de raposa faz mal, é trem antigo. Você está rindo de quê, gente? Olha para cá. Apanhai-nos as raposas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Toda vez que você começar a florescer, vão vir raposa querendo destruir. Aí a gente, quando quer proteger, só arranca aquilo que é grande, esquece de arrancar aquilo que é pequeno. Aí o Salomão falou assim: ó, toma cuidado com aquilo que é grande, mas toma cuidado com aquilo que é um pequeno fermentinho todo dia, uma pequena conversinha todo dia, um pequeno negocinho todo dia com alguém que não te quer bem, não quer o seu bem, e você caindo lá, contando tudo, abrindo o coração, né? Expondo a sua vida. Alguém fala assim: agora que eu sei que não vai dar certo, ela está achando que ela está confiando em mim, vai dar tudo. Não, irmão, tem gente que está lutando contra você e você não percebe, tem gente que está contra a sua vida e você não percebe. Aí você abraçou todo mundo, a raposa grande, a raposinha, e Deus falou assim: tira aquilo que é grande, tira aquilo que é pequeno, porque você está em flor, e quando você está florescendo,
crescendo, você começa a incomodar muita gente. Quando você está dando fruto, você começa a incomodar muita gente. Deus falou assim: calma, esse espinho não vai acabar com você. Mas não foca no espinho, ó. Foca em frutificar, foca em avançar, foca em crescer. Irmão, eu vim pregar para alguém que parou de crescer, parou de avançar, porque focou em problema pequeno. Aí Deus te traz aqui hoje dizendo: ei, meu filho, levanta essa cabeça, para de olhar para trás, foca em mim, porque a sua experiência será extraordinária quando você focar na graça. Fala com seu irmão: toma cuidado com a raposinha. Toma cuidado com aquilo que é pequeno, porque se você focar, isso pode destruir você. O Paulo queria que fosse arrancado o espinho, fosse arrancado. Aí Deus fala para você: a minha graça te. Paulo não olhe para aquilo que faz você parar, recuar. Olhe para aquilo que faz você avançar. Toda vez que você olha para aquilo que prende você, paralisa você, você não vai sair do lugar. Mas toda vez que você começar a olhar para aquilo que faz você avançar e crescer, se prepare, ninguém consegue te segurar. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Então para de ocupar a tua cabeça com aquilo que não traz esperança, aquilo que não aumenta a tua fé. Comece a se ocupar com aquilo que vai trazer o céu para dentro da sua casa. Comece a se preocupar com aquilo que vai trazer o céu para dentro da sua vida. Ah, pastor, quem está comigo não quer, não importa, faz a sua parte e deixa que Deus faz o resto. Pastor, virou um espinho. Pastor, não, eu estou na luta, o meu líder agora virou um espinho na minha carne. Pois é, Deus não vai tirar. Por quê? Porque com o espinho você corre para a graça. Com o espinho você vai até a graça. Pastor, eu estou com um líder lá, pastor, que é só o sangue. É o espinho que Deus colocou para você não ficar exaltado, achar que é o cara, achar que é a mulher. Não, aí Deus coloca um espinho e fala: ei, segura, porque esse espinho não vai impedir a minha graça de se manifestar. Tem gente que o relacionamento se tornou um espinho, é dificultoso, é difícil. Aí Deus fala assim: calma, esse espinho não vai sair, mas a minha graça vai se manifestar. Tem alguém que está com espinho na finança, alguém que está com espinho na vida. Ei, irmão, só que os céus estão gritando para você hoje: não foca no espinho, olha para a graça, porque a graça te faz avançar, a graça te faz vencer, a graça te faz romper. Fala para esse crente perto de você, fala assim: olha para a graça. Não faz graça não, olha para a graça. Quem é a graça? Quem é a graça? Você tem dúvida? Vamos ler texto? Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ler. Efésios 2, 8. Porque pela sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom. O texto está dizendo que a gente é salvo por onde a gente é salvo? Eu tenho que entender que só um salva. Quantos que salva? Só um salva. Olha Atos capítulo 4, verso 12. Olha o que está escrito, Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvar, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só tem um que salva, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe salvação em outro. Não existe a possibilidade de se salvar em outro nome a não ser Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz: olha, pela graça sois salvos. Está dizendo, a graça não é algo que você recebe que é. Não. A graça é uma pessoa. A graça é uma pessoa. E Paulo está falando assim: arranca o espinho. Deus falou assim: essa pessoa que eu estou te entregando te basta. O problema é que a gente não entendeu quem é a graça. João capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for a graça. Deus está dizendo assim: eu sou a pessoa que o Pai está dizendo que para você basta, que para você Jesus Cristo é a graça. Então hoje os céus está convocando essa igreja: para de olhar para o espinho e olha para... O problema é que você mirou no líder, mirou no pastor, está o povo escandalizado aí com Silas Malafaia, porque ele soltou um cacete. Quem nunca falou cacete, gente? Se pegar os meus áudios aí, sangue de Jesus, vamos...
Por quê? Porque as pessoas focaram no Silas e esqueceram de focar na graça. Aí aquilo toma uma proporção muito grande. É crente falando, eu não aguento isso, eu não aguento. Não. Ei, foca naquilo que vai te salvar. Foca naquilo que vai fazer você ficar de pé, permanecer e não sair do foco. Quando você focar em Jesus, as coisas vão voltar a acontecer. Um dia Pedro, escuta isso, Pedro, ele voltou a pescar porque ele saiu de perto de Jesus, tirou o foco de Jesus, voltou a pescar, levou 7 com ele. Levou quantos? 7 com ele. Toda vez que você desiste, você arrasta a gente com você. Fala com o seu irmão, você está proibido de desistir. Toda vez que você desiste, alguém desiste com você. 7 pessoas abandonaram também o caminho. Aí Jesus aparece. Ele tira o olho da praia, que ele tinha voltado a pescar, e coloca o olho em Jesus. Ele sai do ambiente da água e vai para a terra firme. Na terra firme, Deus fala assim: hoje você focou em mim, então se prepara para crescer. A primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. A segunda pregação, 5.000 almas se converteram. Pastor, não entendi, você vai entender. Quando você recua, 7 desiste, um povo ainda vai desistir, mas quando você avança, uma multidão de pessoas avança com você. Então essa ordem hoje para você é: não desista, não recue, continue avançando, porque os céus têm uma multidão que vai avançar com você. Ainda que pessoas não querem avançar, Deus vai levantar as pessoas certas, colocar ao teu lado, porque a obra não vai parar, o reino vai ser edificado nesse lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Hebreus capítulo 12, verso 2, e eu termino. Hebreus 12, 2. Olhando para... Por que você está olhando para outra coisa? Eu estou olhando para fulano lá, sabe que fulano lá vai na igreja, finge que é crente. Por que você está olhando para ele? Não é para olhar para ele. Olhando para autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono. Sabe por que eu estou frustrado? Eu ando cabisbaixo, porque eu fico focando em pessoas, ao invés de focar em Jesus. Eu fico focando em espinhos, ao invés de focar na graça redentora, salvadora. É por isso que gente ferida dentro da igreja. Onde a igreja te feriu? A igreja nunca feriu ninguém. O que fere pessoas são pessoas. Você está aí ou não? A igreja nunca feriu ninguém, pelo contrário, o dono, que é o cabeça, ele sempre vai cuidar do corpo, ele nunca vai ferir o corpo, ele vai produzir o bem-estar do corpo. Agora, quando eu começo a olhar para as coisas, olhar para o espinho, em vez de olhar para a graça, eu começo a me decepcionar, eu começo a ficar frustrado. E Deus nunca chamou um super-herói para levar a fé. Ele chamou homens imperfeitos para representar Ele, falando assim: mesmo sendo imperfeito, o meu Deus tem a capacidade de pegar a minha imperfeição e transformar na bênção que Ele quer. Fala para o seu vizinho: tem chance para você também, meu filho. Quem olha para a graça não desiste. Sabe que tem muita gente desistindo no meio do caminho, parando, porque está olhando para espinho, está olhando para coisas passageiras. Mas quem olha para a graça não desiste. Ai, pastor, estou tão cansado. Ai, pastor, nossa, está tão luta. Olhou para o espinho, olhou para o espinho e deixou o espinho te parar, deixou o espinho te sufocar. Ai, pastor, não aguento, mas não tem força. Ai, olha para a graça, meu filho. Quem olha para a graça não desiste. Quem olha para a graça não para. Quem olha para a graça não fica falando assim: eu vou parar. Não. Quem olha para a graça avança. Pastor, por que eu preciso olhar para a graça? Eu vou te dar alguns motivos que você precisa olhar para a graça. Primeiro, João capítulo 16, versículo 33. Leia comigo. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu, a graça, venci o... Ele falou: existe um sistema no mundo que é contrário à vontade de Deus, mas se você olhar para mim, eu consegui vencer esse sistema. Eu consegui vencer tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Ele não falou que nós venceremos o mundo, ele falou assim: eu venci o mundo. Então olha para mim, porque eu sei como fazer você romper. Eu sei, mas vai ter aflição, vai ter espinho, mas Ele garantiu a vitória. Ele falou: olha para mim, não olha para outra coisa. Olha para mim, não olha para o que o mundo está dizendo, olha para aquilo que os céus
está gritando para você hoje, porque o nosso Jesus, a nossa graça, Ele venceu o mundo. Pastor, por que eu devo olhar para Jesus? Por que eu devo olhar para a graça? João capítulo 1, versículo 29, fala com o seu irmão, está escrito. João 1, 29, vamos para o texto. João 1, 29, aleluia. No dia seguinte, João viu a Jesus, viu quem? Que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele falou: eu não só venci o mundo, eu também venci o pecado. Como assim, pastor? Ei, Lúcifer pecou, Adão pecou, Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, os reis pecaram, os juízes pecaram, os profetas pecaram, mas quando Jesus pisou na terra, a Bíblia diz que nele não havia pecado algum, porque ele veio e venceu o pecado. Eu não posso olhar para um pecador e mirar a minha vida, eu tenho que olhar para Jesus que venceu o pecado, rompeu com o pecado. É por isso que Deus está dizendo: não olha para o espinho, olha para aquele que venceu o pecado e viva uma vida frutífera. Você está aí ou não? Hebreus capítulo 4, verso 15, deixa eu ler isso com você. Tem que ler, senão eles não acreditam. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi. Tem gente que acha que Jesus não foi tentado, não. Não, pastor, ele veio e não sentiu nada, não sentiu vontade. Ele veio num corpo natural. E ele foi tentado, mas sem. Fala com o seu vizinho: seu Jesus nunca te decepcionou. Eu estou decepcionado com o espinho. Porque com Jesus, se você focar em Jesus, não tem como ficar decepcionado. Pastor, por que eu devo olhar para a graça? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 a 57. Se você não dá glória agora, tem um trem errado com você. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no... Fala comigo, a graça. Fala forte, fala: a graça venceu a morte. Diga: a graça venceu a morte. Pastor, estou com medo de morrer. Fica tranquilo, o seu Jesus venceu a morte. Sexta-feira ele se entregou, alguém falou: acabou, não tem mais jeito. Sábado houve um silêncio na terra, mas daqui a pouco não puderam impedir o domingo, que ele foi reaver a vida dele e falou: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Eu não vou mirar os meus olhos em pessoas humanas, eu não vou mirar em espinho, eu vou olhar para a graça, eu vou olhar para Jesus. Por que eu devo olhar para a graça? Colossenses capítulo 2, verso 15. Você está aí ou não? Colossenses 2, 15. Tem coisa que é bom anotar, né? Para você não esquecer. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si. Jesus venceu a Satanás. Sabe aquilo que as pessoas têm medo? O inimigo, o Satanás, o diabo. Jesus venceu. Jesus venceu. E ele veio com a promessa de pisar e esmagar a cabeça. De fazer o quê? Aí, Jesus é maravilhoso. Fala com seu irmão: pare de olhar para o espinho, meu filho. Olha para a graça. Jesus fez o diabo colocar o rostinho no chão. Jesus levanta o pé. Na hora que vai esmagar, ele vai assim: não. Pastor, como assim? Paulo vai contar isso. Romanos 16, versículo 20. E em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos.
Aquele que venceu o inimigo falou: eu vou dar o gostinho para você pisar. Eu vou dar o gostinho para você pisar. Não. Aquele que luta contra você, eu vou te dar o gostinho de você pisar na cara dele e falar: está vencido, está destruído. Jesus vai dar autoridade para a igreja, e a igreja unida num só vai destruir as obras do mal. Irmão, ele veio para desfazer a obra do maligno. Então tudo aquilo que veio contra a nossa vida não há de prosperar. Quem concorda, pelo amor de Deus, faz um barulho nesse lugar. Olha para a graça. Por quê, pastor? Apocalipse 1:18. Estou terminando, irmão. Apocalipse 1:18. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo, olha para ele, amém, e tenho as chaves da morte e do, estão falando que você vai morrer, vai não, a chave está na mão dele. Estão falando que o inferno levantou, agora vai destruir, viu? Falou vai destruir família, ministério. Vai não, porque a chave está na mão dele. Você ouviu tanta notícia ruim, focou e achou que vai acontecer destruição, mas eu vim com a notícia boa, a chave está na mão dele. A chave da morte, do inferno está na mão dele. O diabo não faz o que quer, o diabo não toca em quem quer, porque é Jesus quem governa, é Ele quem governa. Pastor, por que eu preciso olhar para a graça? É porque você não está na mão do mundo, você não está na mão de homem, você está na mão do Todo-Poderoso. E agindo nosso Deus, meu irmão, quem impedirá? Levante as duas mãos, eu estou profetizando. Não vai haver morte fora do tempo, não vai haver desgraça, não vai acontecer, porque Deus tem as chaves da sua mão. O inimigo não vai te tocar, o inimigo tendo olhos não vai te ver, tendo mãos não vai te tocar, tendo pernas não vai te alcançar. Deus está te blindando nessa noite. Olha para a graça. Senhor, tem um espinho, tem quantos espinhos? Quantos espinhos? Um. Como é que eu falo de um espinho? Para aquele que carregou uma coroa cheia de espinhos. O problema é nosso, sabe qual que é? Eu estou apresentando meu espinho tão pequeno para Deus, e para um Deus que teve a cabeça coroada com vários espinhos. Aí você está assim: oh Jesus, olha meu espinhozinho. Ele falou assim: olha para minha cabeça, olha o tanto de espinho. O seu é um só, suporta, aguenta, e tira o foco dele. Como é que eu falo de um espinho para aquele que carregou uma cruz? Jesus não me ajuda mais, Jesus não faz nada. Não, é porque você focou no espinho e parou de olhar para a graça. Agora, como é que eu apresento um espinho para quem sofreu tanto por nós e padeceu tanto por nós? Como é que eu apresento um espinho para aquele que fez tudo para me dar uma vida e vida em abundância? Como é que eu apresento uma lutinha para ele, falando: não estou aguentando, mas vou parar por causa do espinhozinho, eu vou parar porque esse espinho está me incomodando. Eu vou dizer: ei, olha o que eu aguentei por amor a você, olha o que eu fiz por amor à tua vida. Não é o espinho que vai te parar. Eu carreguei uma cruz, a minha cabeça foi meu irmão. Fala com o seu irmão: para de focar no espinho e olha para a graça. Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça. Ele está dizendo: Jesus te basta, Paulo. No meio desse espinho, Jesus te basta. No meio dessa luta, Jesus te basta. No meio desse sofrimento, Jesus é o suficiente, Paulo. No meio dessa angústia, Jesus é suficiente para você. Enquanto você não entender isso, vai sofrer, vai ficar humilhando. Mas enquanto você entender que Jesus é suficiente, você não vai focar mais em espinho. Você vai olhar para ele assim: bendita a graça que nos alcançou. Só quem foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus, faz o barulho santo desse lugar. Só quem a graça já alcançou, só quem a graça já tocou, só quem a graça já visitou.
E a graça quando vem, ela te entrega algo, ela te entrega. O que a graça me entrega, pastor? Fala comigo, poder. Fala forte, fala poder. Eu vou ler esse texto com você, a gente ora. Fica de pé. Efésios 3:20. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos, segundo o poder que em nós. Quando a graça te alcança, Ele coloca um poder dentro de você, que faz você viver além daquilo que você pede ou imagina. Sabe o que você está imaginando? É muito pouco perto daquilo da graça vai derramar. Sabe aquilo que você está sonhando é muito pequeno perto daquilo da graça vai fazer na sua vida. E Ele falou, se você focar na graça, o poder vai se manifestar. Se você focar na graça, o meu poder vai se manifestar. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém que Ele não vai arrancar o espinho. Ele não vai tirar o espinho, porque esse espinho te deixa mais crente. Esse espinho te deixa mais humano. Esse espinho te deixa mais sensível à vontade dEle. Porque talvez se arrancasse o espinho, Ele perderia você. E para não perder você, Ele permite o espinho. Mas Ele falou, enquanto eu não arranco o espinho, foca naquilo que faz você avançar, mesmo em meio a aflições. Foca na graça, porque a minha graça te basta. E se a graça te alcançou, não me venha falar dos teus espinhos. Se a graça está com você, não perca tempo em citar os seus espinhos. Foque na graça. E a qualquer hora você vai estar vivendo e falando, aquele espinho nem me incomoda mais, aquele espinho nem tira mais meu sono, aquele espinho nem me faz ficar paralisado, aquele espinho eu já nem me lembro mais. Por quê? Porque eu sei que a minha leve e momentânea dor se transformou em um peso de glória. É uma glória que vai ser derramada. É Deus dizendo, esse espinho vai trazer uma glória para a tua vida. A graça te basta, e tem uma glória que vai se revelar através da sua história. Pastor, e o espinho vai continuar? Pastor, mas e a graça? Foca nela, porque ela vai liberar o poder, e o poder vai liberar algo sobre a tua vida que você nunca sonhou e nunca conseguiu nem pedir para o Senhor. Vai acontecer algo muito maior. Fala com o seu vizinho, se prepare, porque se você focar na graça, algo poderoso dos céus virá sobre a tua vida. Por esses dias eu estou profetizando algo que só a graça pode fazer por você, algo que só os céus pode fazer por você. Tira o foco do espinho e olhe para a graça, porque a graça dele nos basta. De tuas asas